Olá, Deus abençoe você, amado filho, amada filha, muito bem-vindo ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Hoje leremos Êxodo capítulo 12, Levítico capítulo 9 e o Salmo 114 será aí a nossa tarefinha de casa para você ler. Hoje nós vamos falar sobre a instituição da Páscoa, mas a Páscoa dos judeus, tá, gente? Em muitas línguas tem duas palavras diferentes para diferenciar a Páscoa dos cristãos e a Páscoa dos judeus. Nós não temos em português. Em inglês, por exemplo, Easter é Páscoa cristã e Passover é a Páscoa dos judeus, né? Então a gente tem várias línguas. A nossa a gente tem uma só, mas é bom entender que é a Páscoa dos judeus, que é uma prefiguração, né, da Páscoa de Jesus, né, da ressurreição de Jesus, do Cordeiro de Deus. Enfim, nós vamos entender isso. Então prepare aí a sua Bíblia, esteja atento e olha, vamos motivando uns aos outros. Esse estudo bíblico é fantástico, mas exige perseverança também. Então motiva a pessoa que começou com você a fazer o estudo bíblico, tá? E olha, eu quero te dar uma tarefa hoje. Quero convidar você a ler, a partilhar o seu estudo bíblico. Hoje, o que você aprender aqui hoje é no mínimo com 3 pessoas. Pode ser? Conto com você nesse sentido, tá? Vamos lá, Êxodo capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Este mês será para vós o princípio dos meses. Vós tereis como o primeiro do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: No 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e o porão sobre suas ombreiras, e sobre a moldura da porta das casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com os pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo, completamente com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, a queimareis no fogo. Eis a maneira como o comereis. Tereis cingidos os vossos rins, vossas sandálias nos pés e o vosso cajado na mão. Vós comereis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos do Egito, tanto os dos homens como os dos animais. Exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o com uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Comereis o pão sem fermento durante 7 dias. Pois todo o que comer pão fermentado desde o 1º dia até o 7º, que comer o pão fermentado desde o 1º dia até o 7º, será cortado de Israel. No 1º dia, assim como no 7º, tereis uma santa assembleia. Durante esses dias não se fará trabalho algum, exceto a preparação da comida para todos. Guardareis a festa dos ázimos, porque foi naquele dia que tirei do Egito vossos exércitos. Guardareis aquele dia de geração em geração. É uma instituição perpétua. No 1º mês, desde a tarde do 14º dia do mês, até a tarde do 21º, comereis pães sem fermento. Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas. Se alguém comer pão fermentado, será cortado da Assembleia de Israel, quer que se trate de estrangeiro ou natural do país.
Não comereis pão fermentado, em todas as vossas casas comereis pães ázimos, quer dizer, sem fermento. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, escolhei um cordeiro por família, e imolai a Páscoa. Depois disso tomareis um feixe de isopo, e o ensopareis de sangue que estiver na bacia, e aspergireis com esse sangue a moldura e as 2 ombreiras da porta. Nenhum de vós transporá o limiar de sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo o sangue sobre a moldura e sobre as 2 ombreiras da porta, passará adiante e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. Observareis esse costume como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos. Quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dá, como prometeu, observareis esse rito. E quando vossos filhos vos disserem: que significa esse rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor, que ferindo os egípcios passou por cima das casas dos israelitas, no Egito, e preservou as nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Em seguida retiraram-se os israelitas, para fazerem o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. No meio da noite o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primeiro filho do faraó, que devia sentar-se no trono, até o primogênito do escravo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos, e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, porque não houvesse casa em que não houvesse um morto. Naquela mesma noite o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Ide, saí do meio do meu povo, vós e os israelitas, ide prestar culto ao Senhor como dissestes. Tomai vossas ovelhas e vossos bois, como pedistes, ide e abençoai-me. Os egípcios instavam com o povo para que saísse o quanto antes do país. Vamos morrer todos, diziam eles. O povo tomou a sua massa antes que fosse levedada. Cada um carregava em seus ombros a cesta embrulhada em seu manto. Os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios, que atenderam ao seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés para Sucote, em um número de 600.000 homens aproximadamente, sem contar os meninos. Além disso, acompanhava-os uma numerosa multidão, como rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Cozeram bolos ázimos de massa para que levaram do Egito, pois esta não se tinha fermentado, porque tinham sido lançados fora do país e não puderam deter-se sem fazer provisões. A permanência dos israelitas no Egito durara 430 anos. Exatamente no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração por todos os israelitas em honra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Eis a regra relativa à Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo adquirido a preço de dinheiro e tiver sido circuncidado, comerá dela. Mas nem o estrangeiro, nem o mercenário comerão dela. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa, e não lhe quebrarás nenhum osso. Toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa. Se um estrangeiro habitando em tua casa quiser celebrar a Páscoa em honra do Senhor, que primeiro seja circuncidado todo homem de sua casa, e somente depois poderá fazê-lo e será tratado com a mesma igualdade que o natural do país. Mas nenhum incircunciso comerá a Páscoa. Haverá uma mesma lei para o natural e o estrangeiro, que peregrina entre vós. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão, obedeceram-lhes. Naquele mesmo dia o Senhor fez sair do Egito
os israelitas como fileiras de um exército. Gente, essa é uma das passagens mais importantes, né, do Antigo Testamento, porque nela está impressa na identidade do povo judeu. A Páscoa dos judeus, do hebraico Pessar, né, se querer dizer passagem, a noite que o Senhor passou, né, ferindo de morte os primogênitos do Egito. O primogênito é o primeiro filho. Claro que isso pode soar problemático, né? Assim, nossa, Deus ordenou que os filhos deles foram mortos, mas você vê, é um contexto, fazia 430 anos que eles estavam escravos. E você lembra que o faraó mandou matar todos os meninos, todos os primeiros filhos, né, os filhos homens dos judeus? Quando Moisés era criança, só ele sobreviveu porque ele foi colocado nas águas, a filha do faraó o adotou, etc. Então é uma maneira do juízo de Deus ser levado sobre o Egito, né? A vingança da parte de Deus sobre aquele povo que tinha causado tanto sofrimento para o seu povo, né? Mas é interessante, o Cordeiro Pascal, gente, ele é um tipo, né? Falando da tipologia bíblica, é uma figura de Jesus, né? Como nós chamamos Jesus na missa, né? Aquilo que São João, aquilo que São João Batista disse, né? No capítulo 1, versículo 29 de João, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vê, eles ofertaram um cordeiro ali com as orientações de Deus através de Moisés, cordeiro macho de 1 ano, né, inteiro, com a cabeça, com as entranhas. Mas o sangue do cordeiro foi aspergido nos batentes das portas, porque o anjo exterminador, quando ele passou para exterminar os primogênitos, né, os primeiros filhos dos egípcios, vendo aquele sangue na porta, ele não entrou e não exterminou os filhos de Israel. Então tudo isso é uma prefiguração, uma tipologia de Jesus. O sangue de Jesus aspergido sobre nossas almas, né, o batente da nossa alma, a entrada da nossa vida espiritual ali, ele nos purificou do extermínio reservado ao demônio e aos seus anjos. Então Jesus é esse cordeiro que foi ofertado para que nós vivêssemos a Páscoa, a passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, do pecado para a graça e assim sucessivamente, né? E a gente vê também que somente os israelitas poderiam participar, né, do sacrifício da Páscoa, ali comer o cordeiro. E os que estavam lá no país poderiam, depois que eles fossem trazidos para a aliança. Qual era o sinal da aliança? A circuncisão, né, o tirar o prepúcio ali, como a operação de fimose moderna, né? Então, depois que eles fossem trazidos à aliança, eles eram admitidos, né? É o sinal também da Eucaristia, né? Você não pode receber a Eucaristia, a não ser que você tenha sido trazido à nova aliança através do batismo, que é a nossa circuncisão, né? A moderna circuncisão, o que nos faz parte do povo de Deus, o que nos faz herdeiros das promessas feitas a Abraão, o que nos faz dignatários ali da redenção de Cristo, é o nosso batismo, né? E também tem um aspecto familiar, né? O cordeiro ia ser comido em família, bonito isso, né? Em família, e eles se alimentavam do cordeiro e eram protegidos do mal. Isso é um exemplo da missa, é um tipo da missa, tipologia da missa, né? Que na missa nós, como família dos cristãos, nos reunimos, somos alimentados pelo corpo e sangue do cordeiro e assim o exterminador não pode nos tocar, né? E você vê que Deus os dirigiu de uma forma também que os israelitas eles colocaram sangue, né, no batente da porta do cordeiro, mas a gente entende que naquela época o cordeiro era considerado sagrado para alguns egípcios antigos, né? Então eles cometeram um sacrilégio e eles não poderiam mais ficar lá. Então Deus fez tudo concorresse para que de fato eles pudessem partir, né, para uma nova vida. E nós, como cristãos, como eu já disse, fomos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus, né? Foi transformado em sacrifício no altar da cruz, né? Essa é a nossa passagem. Vamos ler então Levítico capítulo 9, lembrando que o Salmo 114 é a sua tarefinha hoje. No 8º dia, Moisés chamou a Arão, seus filhos com os anciãos de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro, um sacrifício pelo pecado e também um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os ao Senhor. Dirás aos israelitas: tomai um bode em sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito para o holocausto, um touro e um carneiro para o sacrifício pacífico. Vós os imolareis ao Senhor como uma oblação amassada com óleo, porque o Senhor vos aparecerá hoje. Eles trouxeram diante da tenda da reunião o que Moisés havia ordenado. Toda a assembleia se aproximou e ficou de pé diante do Senhor. Moisés disse então:
Eis o que ordena o Senhor, fazei-o, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse a Arão: aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e faze a expiação por ti e pelo povo. Apresenta também a oferta do povo, e faze a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Arão aproximou-se do altar e imolou o bezerro do sacrifício pelo pecado. Seus filhos apresentaram-lhe o sangue, no qual ele mergulhou o dedo e o pôs nos chifres do altar, derramando o resto ao pé do altar. Queimou sobre o altar a gordura, os rins, a pele que recobre o fígado da vítima expiatória, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas queimou fora do acampamento a carne e o couro. Imolou em seguida o holocausto. Seus filhos apresentaram-lhe o sangue, que ele derramou sobre o altar em redor. Apresentaram-lhe o holocausto, cortado em pedaços, com a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as entranhas e as pernas, e as queimou no altar por cima do holocausto. Apresentou também a oferta do povo, e tomando o bode do sacrifício pelo pecado do povo, degolou-o e ofereceu em expiação como primeira vítima. Ofereceu o holocausto e fez o sacrifício segundo o rito. Apresentou a oblação, e dela tomou um punhado, que queimou no altar, além do holocausto da manhã. Imolou o touro e o carneiro em sacrifício pacífico pelo povo. Os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue que ele derramou sobre o altar em redor, assim como as partes gordas do touro e do carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os rins, a pele que recobre o fígado. Puseram as gorduras sobre os peitos, e Arão queimou as gorduras no altar. Agitou em seguida como oferta diante do Senhor os peitos e a coxa direita, como tinha prescrito Moisés. Arão levantou então as mãos para o povo e o abençoou. Depois de ter oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício pacífico. Moisés e Arão entraram na tenda da reunião e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu um fogo diante do Senhor que devorou o altar, o holocausto e as gorduras. Vendo isso, todo o povo soltou um grito de júbilo e prostrou-se com a face por terra. Veja bem, nós estamos vendo aqui a disposição cultual, né? O culto, como era celebrado. Arão, o sacerdote, Moisés ali o líder. A tenda da reunião era a igreja da época, né? Onde ficava a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, também ali a vara de Moisés, e assim sucessivamente. E Deus ordenou que eles celebrassem o culto de um determinado modo, né? Daqui, você sabe que Arão ofereceu aqui, né, o bode, né, em expiação pelos pecados. Daí vem a expressão bode expiatório, né? Essa expressão vem daqui. Ele colocava a mão sobre a cabeça dos pecados, sobre a cabeça do bode, colocando todos os pecados do povo sobre a cabeça do bode. Às vezes o imolava e às vezes soltava o bode para morrer no deserto, levando os pecados para o deserto, né? Era a concepção da época, era os ritos da época, né? Deus tinha que criar uma identidade para com esse povo, então Deus foi diferenciando-o dos outros povos, né? A palavra santo quer dizer, do hebraico kadosh, quer dizer o separado, né? Deus queria que eles fossem separados, então Deus foi ensinando eles a rezarem, a adorarem de uma maneira muito singular, né? E como eu já tenho dito aqui, repito, a gente tem que adorar a Deus da maneira que Ele quer ser adorado, né? Não da maneira que a gente acha que tem que fazer. Então, é seguir as prescrições, né, do Senhor e o jeito ordinário através do qual Ele quer que a gente o adore hoje em dia é a Santa Missa. Por isso precisamos participar com todo o carinho, com toda a devoção, comungar bem, né? É isso, Deus abençoe, que desça sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Vem Espírito Santo nos dá o entendimento de tudo que ouvimos aqui. E por gentileza, escreva nos comentários o que você entendeu desse evangelho, dessa partilha, dessa palavra, o que ficou forte para você. Comenta aqui, lembrando que tem como tarefinha, né, o Salmo 144 para você ler hoje. Não deixe de ler, porque isso faz parte do todo aqui do nosso Um Ano com a Bíblia. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje,
vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Deus te abençoe muitíssimo. 35º episódio do nosso podcast diário Bíblia em um ano, comigo, Padre Adriano Zandoná, aqui no meu canal no youtube.com/Padre Adriano Zandoná. O ano inteiro, todos os dias, meio-dia, entrando um vídeo novo aqui no canal sobre a Sagrada Escritura. Estamos na época do Êxodo e do deserto, uma época muito importante para entendermos a nossa fé, entendermos Jesus, entendermos o povo de Deus para quem foi feito as promessas, entendermos o desdobramento, da aliança de Deus com Abraão. Muito importante tudo isso aqui, tá? Eu estou muito feliz de ter você aqui. Quero convidar você a fazer parte da nossa família. Caso você não seja ainda inscrito no meu canal, inscreva-se agora no meu canal, vem fazer parte da nossa família, ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas por aqui. Deixa agora já seu joinha, like, curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar, tá bom? Olha, também eu quero te convidar a compartilhar o link desse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. Te incentivo também, nesse 35º episódio, incentivo você a ter um parceiro de estudo, para você partilhar todos os dias, um grupo de estudo aí para fortalecer e nos dar perseverança, gente, ao longo desse ano, porque esse precisa ser o ano da palavra de Deus para nós. Êxodo 13:14 e Levítico capítulo 10, depois como leitura complementar, Salmo 53, para você ler na sua casa. Eu peço, vem Espírito Santo sobre nós, nos conduzir nessa leitura, nesse estudo, vem falar o Senhor ao nosso coração. Êxodo capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: Tu me consagrarás todo o primogênito entre os israelitas. Tanto homem como animal, ele será meu. Moisés disse ao povo: Conservareis a memória deste dia, em que saíste do Egito, da casa da servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair desse lugar. Não comereis pão fermentado. Vós saís hoje do Egito no mês das espigas. Assim, pois, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, que jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, observarás esse rito neste mesmo mês. Durante 7 dias comerás pães sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa em honra do Senhor. Serão comidos pães sem fermentos durante 7 dias. Não se verão em tua casa, em toda a extensão do território, nem pães fermentados, nem fermento. Explicarás então a teu filho, isto é, em memória do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito.
Será isso para ti como um sinal sob tua mão, como uma marca entre teus olhos, a fim de que tenhas na boca a lei do Senhor, porque foi graças à sua poderosa mão que o Senhor te fez sair do Egito. Observarás a cada ano essa prescrição no tempo prescrito. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como ele jurou a ti e a teus pais, e te houver dado essa terra, consagrarás ao Senhor todo primogênito, mesmo os primogênitos de teus animais, os machos, serão do Senhor. Entretanto, resgatarás com um cordeiro todo primogênito do jumento. Do contrário, lhe quebrarás a nuca. Todo primogênito dos homens entre seus filhos resgatarás igualmente. Quando teu filho te perguntar um dia o que isso significa, lhe dirás: é que o Senhor nos tirou do Egito com sua mão poderosa, da casa da escravidão. E como Faraó se obstinasse em não nos deixar partir, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde os primogênitos dos homens até os animais. Eis porque eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos dos animais, e devo resgatar todo primogênito entre os meus filhos. Isso será como sinal sob tua mão, e como uma marca entre os teus olhos, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor nos tirou do Egito. Tendo o Faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, mais curto, pois disse: talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver que enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto, para o lado do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Moisés levou os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Tendo partido de Sucote, acamparam em Etã, na extremidade do deserto. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvens deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 14. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Pi-Hahirot, entre Magdol e o mar, defronte de Baal-Sefom. Acampareis defronte desse lugar, perto do mar. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país, e o deserto fechou-lhes a passagem. Endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e dos seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos, disseram eles, deixando partir a Israel e renunciando assim ao seu serviço? O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e de todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-los, e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, alcançaram-nos perto de Pi-Hahirot, defronte de Baal-Sefom. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto. Invocaram o Senhor, clamando em alta voz. E disseram a Moisés:
Não havia porventura túmulos no Egito, para que nos conduzisses aqui para morrer no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito, deixa-nos servir aos egípcios? É melhor seres escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Vou endurecer o coração dos egípcios, para que se ponham ao teu encalço. Triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus que marchara à frente do exército dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. E a coluna de nuvens que os precedia por detrás deles, entre o acampamento dos egípcios e de Israel, era obscura e alumiava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso, vindo do oriente, que soprou toda a noite, e pôs o mar a seco, e as águas dividiram-se. Os israelitas desceram a pé enxuto, no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha, à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram, todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros internaram-se após eles no leito do mar. À vigília da manhã, o Senhor, do alto da coluna de fogo e das nuvens, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou pânico no meio deles. Embaraçou-lhes as rodas dos carros, de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o mar, e as águas se voltarão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó, que havia descido no mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer, mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso, o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. O primeiro capítulo que nós lemos, do Levítico, que é o capítulo 13, fala do porquê que o primogênito será consagrado ao Senhor. Porque como o Senhor consumiu os primogênitos dos egípcios, o primogênito de cada animal de Israel seria ofertado a Deus. E os animais, os filhos, não seriam ofertados a Deus, não seriam mortos, mas seria ofertado um animal para resgatar aquele primogênito que pertenceria ao Senhor. Por isso que Jesus foi apresentado no templo, e ali Maria e José ofertaram um holocausto, um sacrifício, para resgatar Jesus, que era o primeiro filho primogênito, que pertenceria por direito a Deus. É muito séria essa questão dos primogênitos na Bíblia.
E aqui no capítulo 13 vai se falando de como vai celebrar essa festa, né? Depois que estiverem na terra de Canaã. E o capítulo 14 é fantástico, fala justamente da travessia do Mar Vermelho. Gente, quem segue a Deus, eu vou dizer para você, quem segue a Deus tem que ter uma saúde do coração muito boa. Porque parece que Deus, como um santo pai, né, com a sua imensa sabedoria, ele vai sempre dilatando os limites da nossa confiança. Ele vai sempre provando a nossa fé. Ele vai sempre nos levando a confiar mais. Ele vai sempre, às vezes, fazendo a situação ficar mais difícil, mais impossível, para depois ele realizar um prodígio maravilhoso e mostrar: eu sou o Deus, né? Olha, para seguir Deus você tem que ter uma boa saúde cardíaca, né? Como Moisés aqui. Imagina aquele povo, gente, acostumado a ser escravo há 430 anos, acostumado a não saber o que é liberdade, a não decidir por si. Saíram, alguns temerosos, alguns reclamando, alguns estavam acostumados com a escravidão. Alguns estavam acostumados a mendigar, a sobreviver com migalha. Mas, imagina, saíram talvez alguns reclamando, meio chorosos, meio não querendo ir. Aí, de repente, eles estão encurralados entre o deserto e o mar e vê o exército mais poderoso do mundo atrás deles. E o faraó ia matar muita gente, alguns ele ia levar escravo, claro, porque mexe com o bolso, né? E ter uma mão de obra de graça, né, barata. Mas o faraó ia matar muitos e ia levar outros escravos, então eles ficaram desesperados. Ou seja, Deus ele vai como num jogo de videogame que você vai passando as fases e vai ficando mais difícil, né? Ele vai dilatando a nossa confiança. Não é que ele está brincando com a gente, não. É que quando, gente, ele vê que a gente precisa crescer na fé, ele vai permitindo os obstáculos. Porque é o obstáculo que te faz crescer na fé. Não tem jeito, né? É o obstáculo. Agora, essa passagem do Mar Vermelho, gente, é fantástica. Fantástica, fantástica. Isso significa, os santos padres, né, na tradição da igreja, identificam isso com a passagem da morte para a vida, a ressurreição de Jesus, é o cruzar do Mar Vermelho. O faraó e o Egito aqui é um tipo, né, uma tipologia do demônio que vem para destruir. Mas Jesus, com a sua ressurreição, abriu o mar e nós estávamos mortos, perseguidos pelo faraó, destinados a morrer pelas mãos do mal, do pecado, do demônio. Mas Deus, Jesus, com a sua ressurreição, abriu o mar e nos levou ao outro lado, à terra prometida, né? A salvação com o seu sacrifício sendo o cordeiro imolado, né? É muito bonita essa passagem, é constitutiva do povo de Israel e é constitutiva para nós cristãos também. Tudo isso aqui fala de Jesus, né? É muito interessante. Gente, imagina que milagre, né? Um mar se abrindo, um povo inteiro, com doentes, com tudo, atravessando o Mar Vermelho, a pé enxuto. Depois um exército forte e poderoso sendo afundado no mar, né? É muito forte. Mas olha, o povo de Israel era o povo escolhido. Deus fez muitos milagres. Mas Deus não impediu, sabe, que eles enfrentassem dificuldades para deixar o Egito. Até mesmo para Moisés foi um grande desafio, como eu disse, era muita emoção atrás de emoção. Haja coração, né? Haja controle da ansiedade, né? Moisés estava numa pressão, porque se alguma coisa caísse errada, a culpa cairia sobre o líder, né? Mas Deus estava ensinando-os a confiar, confie em mim. Tudo na fé, gente, tem a ver com confiança. E os pecados, no fundo, eles têm a ver também, são reflexos de uma falta de confiança em Deus, né? Quando a gente se entrega a uma vida de pecado, né? Sabe, a gente precisa enfrentar o que Deus quer que a gente enfrente, na certeza de que Ele cuida de nós, e que na hora certa Ele vai abrir o mar. Talvez pareça fechado, mas Ele vai abrir. Qual é o seu mar vermelho hoje? Em frente, Deus vai abrir. Se as dificuldades estão grandes, prepare-se que a bênção vai ser maior. Levítico capítulo 10. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu turíbulo, puseram neles fogo e incenso e ofereceram ao Senhor um fogo estranho, que não lhes tinha sido ordenado. Saiu então um fogo diante do Senhor e os devorou, e morreram na presença do Senhor. Moisés disse a Arão: era isso o que o Senhor tinha anunciado quando disse: sereis santificado naqueles que se aproximarem de mim, e serei glorificado com a presença de todo o povo. Arão calou-se. Moisés chamou Misael e Elisafã, filhos de Osiel.
partiu de Arão e disse-lhes: Vinde, levai vossos irmãos para longe do santuário, fora do acampamento. Eles vieram e levaram-nos com suas túnicas para fora do acampamento, como Moisés lhes tinha dito. Moisés disse a Arão, a Eleazar e a Itamar: Não descubrais vossas cabeças, nem rasgueis as vossas vestes. Não sucedas que morrais e que se levante a ira do Senhor contra toda a assembleia. Vossos irmãos e toda a casa de Israel chorem por causa do incêndio que o Senhor atendeu. Vós, porém, não deixareis a entrada da tenda da reunião, para que não morrais, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E obedeceram à palavra de Moisés. O Senhor disse a Arão: Não beberás vinho nem cerveja, tu e teus filhos, quando entrardes na tenda da reunião, para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para os vossos descendentes. A fim de que estejais sempre em condições de discernir o que é santo do que é profano, puro do impuro, e de ensinar aos israelitas todas as leis que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e a Eleazar e a Itamar, os 2 filhos sobreviventes de Arão: Tomai a oblação que resta dos sacrifícios pelo fogo ao Senhor e comei-a sem fermento junto ao altar, porque essa é uma coisa santíssima. Vós a comereis em um lugar santo, porquanto essa parte dos sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor é tua e de teus filhos, como me foi prescrito. Comereis também em lugar limpo, tu e teus filhos e filhas, o peito que foi agitado e a coxa que foi separada. Isso é o que vos toca a ti e aos teus filhos, como parte dos sacrifícios pacíficos dos israelitas. Além das gorduras que deverão ser queimadas, trarão a coxa e o peito separados para agitá-los diante do Senhor. Assim deve ser para ti e teus filhos em virtude de uma lei perpétua, assim como prescreveu o Senhor. Moisés se informou acerca do bode imolado pelo pecado, mas eis que ele já tinha sido queimado. Irou-se então contra Eleazar e Itamar, últimos filhos de Arão. Por que, disse ele, não comeste no lugar santo o sacrifício pelo pecado? Pois essa é uma coisa santíssima que o Senhor vos deu, a fim de que leveis a iniquidade da assembleia e façais expiação por ela diante dele. Já que o sangue da vítima não foi trazido para dentro do tabernáculo, vós devíeis tê-la comida em lugar santo como ordenei. Arão disse-lhe: Eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto ao Senhor. Mas depois do que me aconteceu, se eu tivesse comido hoje a vítima pelo pecado, teria isso agradado ao Senhor? Moisés, tendo ouvido essas palavras, deu-se por satisfeito. Veja bem, gente, triste demais aqui a morte dos filhos de Arão. Mas isso aqui, a gente tem que pegar o sentido, não ficar preso nos fatos, a explicação. Qual é o sentido? Eles estavam fazendo uma coisa santa, mas sem estarem santificados, sem fazerem de uma forma santíssima como Deus tinha ordenado. Eles estavam, no fundo, sem o temor de Deus. Por isso perderam ali as suas vidas. A gente tem que ter temor. O temor não é medo, é o respeito, é a santíssima reverência por aquilo que é sagrado. Pelo templo, pelo Santíssimo, pelos sacerdotes. Tem que ter piedade e respeito com o sagrado. O sentido é esse. Não vou explicar mais porque não dá tempo, mas que desça sobre você. Bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E olha, se você está começando hoje, depois começa a partir de hoje, depois você vai ouvindo retroativamente os episódios anteriores. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao 36º episódio da Bíblia em um ano aqui no meu canal no YouTube. Sou eu, Padre Adriano Zandoná.
Gente, vamos firmes, hein? Vamos animar um ao outro, vamos nos motivar com os nossos parceiros de estudos, no nosso grupo de estudo, para a gente ser firme até o fim, mergulhando nesse tesouro inesgotável que é a palavra de Deus. Hoje nós leremos Êxodo 15 e 16 e Levítico 11, como leitura complementar para você ler em casa, o Salmo 71, tá bom? Se você é nova aqui, te convido a se inscrever no meu canal, vem fazer parte da nossa família. Ativa já o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas. Deixa agora seu joinha, like, curtida nesse vídeo. Eu peço isso porque é só assim que o YouTube vai entender que esse é um conteúdo relevante e vai mostrar para mais pessoas, tá bom? Vamos lá então, Êxodo 15 e 16. Então Moisés e os israelitas entoaram em honra do Senhor o seguinte cântico: Cantarei ao Senhor porque ele manifestou a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e os cavaleiros. O Senhor é minha força e o objeto do meu cântico. Foi ele quem me salvou, ele é o meu Deus, eu o celebrarei. O Deus do meu pai, eu o exaltarei. O Senhor é o herói dos combatentes, seu nome é Javé. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. A elite dos seus combatentes afogou-se no mar vermelho. O abismo os cobriu, afundaram-se as águas como pedra. A vossa mão direita, ó Senhor, manifestou a sua força. A vossa direita aniquilou o inimigo. Vossa soberana majestade, por vossa soberana majestade, derrotais vossos adversários. Desencadeais a vossa cólera, e ela os consome como palha. Ao sopro do vosso furor, amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas como muralha, solidificaram-se as vagas no coração do mar. Dizia o inimigo: perseguirei, alcançarei, repartirei o despojo, satisfarei meu desejo de vingança. Desembainharei a espada e minha mão os destruirá. Ao sopro do vosso hálito, o mar os sepultou, submergiram como chumbo, na vastidão das águas. Quem entre os deuses é semelhante a vós, Senhor? Quem é semelhante a vós, glorioso por vossa santidade, temível por vossos feitos, dignos de louvor e que operais prodígios? Apenas estendestes a mão e a terra os tragou. Conduzistes com bondade esse povo, que libertastes e com vosso poder os guiastes à vossa morada santa. Ao ouvir isso, estremeceram os povos, um pavor imenso apoderou-se dos filisteus. Os chefes de Edom ficaram aterrados, e a angústia tomou conta dos valentes de Moabe. Tremeram de medo todos os habitantes de Canaã. Caíram sobre eles o terror e a angústia. O poder do vosso braço os petrificou. Até que tivesse passado o vosso povo, Senhor. Até que tivesse passado o povo que adquiristes para vós. Vós o conduzireis e o plantareis na montanha que vos pertence, no lugar que preparaste para a vossa habitação. Senhor, no santuário, Senhor, que vossas mãos fundaram. O Senhor é rei para sempre e sem fim. Os cavalos do faraó, com efeito, entraram no mar, e com seus carros e seus cavaleiros, e o Senhor os envolveu nas águas. Enquanto os israelitas passaram a pé enxuto o leito do mar. A profetisa Maria, irmã de Aarão, tomou seu tamborim na mão, e todas as mulheres seguiram-na dançando com tamborins. Maria as acompanhava entoando: Cantai ao Senhor porque fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar cavalos e cavaleiros. Moisés fez partir os israelitas do mar vermelho e os dirigiu para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Chegaram a Mara, onde não puderam beber de sua água, porque era amarga, de onde vem o nome Mara, que deram a esse lugar. Então o povo murmurou contra Moisés: Que haveremos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor indicou-lhe um madeiro que ele jogou na água, e esta tornou-se doce. Foi nesse lugar que o Senhor deu ao povo preceitos e leis, e ali os provou. E disse-lhes: Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus,
e fizeres o que é reto aos teus olhos, se inclinares os ouvidos às suas ordens e observares todas as suas ordens, e observardes todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Êxodo 16. Toda a assembleia dos israelitas partiu de Elim e foi para o deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai. Era o 15º dia do 2º mês, após a saída do Egito. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e a Arão no deserto. Disseram-lhes: Oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. O Senhor disse a Moisés: Vou fazer chover pão do alto. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Eu porei desse modo a prova, para ver se andará ou não segundo as minhas ordens. No 6º dia, quando prepararem o que tiverem ajuntado, haverá o dobro do que recolhem em cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou do Egito. E amanhã, pela manhã, vereis a sua glória, porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, quem somos para que murmureis contra nós? Moisés disse: Isso acontecerá quando o Senhor vos der, esta tarde, carne para comerdes. E amanhã pela manhã, pão em abundância, porque ele ouviu as murmurações que proferistes contra ele. Nós, porém, quem somos? Não foi contra nós que murmurastes, mas contra o Senhor. Moisés disse a Arão: Dize a toda a assembleia dos israelitas: Apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a assembleia dos israelitas, olharam para o deserto, e eis que apareceu na nuvem a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as murmurações dos israelitas, disse-lhes: Essa tarde, antes que escureça, comereis carne, e amanhã de manhã vos fartareis de pão. Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde, com efeito, subiram codornizes do oriente e cobriram o acampamento. E no dia seguinte, pela manhã, havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. E tendo evaporado esse orvalho, eis que sobre toda a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: O que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: Este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Eis que vos ordena o Senhor: Ajunte cada um o quanto lhe for necessário para comer, para aqueles que estão em sua tenda, um gomor por cabeça, segundo o número de pessoas. Assim fizeram os israelitas. Ajuntaram uns mais, outros menos. Mas quando se media com o gomor, aconteceu com o que tinha juntado muito, não tinha demais, e ao que tinha juntado pouco não lhe faltava. Cada um havia recolhido segundo a sua necessidade. Moisés disse: Ninguém reserve dele para o dia seguinte. Alguns não ouviram e o guardaram dele até pela manhã, mas criou vermes e cheirou mal. Moisés irritou-se contra eles. Todas as manhãs fizeram a sua provisão, e cada um segundo as suas necessidades. Quando o Senhor vinha, o calor do sol derretia-se. No 6º dia, colheram uma dupla quantidade de alimento, 2 gomores para cada um. Vieram todos os chefes da assembleia e contaram-no a Moisés. Esse lhes disse: É isso que o Senhor ordenou. Amanhã é um dia de repouso, o sábado consagrado ao Senhor. Por isso, o que tendes a cozer no forno, cozei-o. E o que tendes a cozer em água, cozei-o. E o que sobrar, ponde-o de lado até pela manhã. Guardaram-no até o dia seguinte, segundo a ordem de Moisés, e não cheirou mal,
nem se acharam vermes nele. Comei-o hoje, disse Moisés, porque é o dia de sábado, do sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Durante 6 dias ajuntareis, mas no 7º dia, o sábado, nele não haverá. No 7º dia alguns saíram para fazer sua provisão, mas nada encontraram. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vos recusareis a observar meus mandamentos e minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Vos dá ele no 6º dia alimento para 2 dias. Fique cada um onde está, e ninguém saia da sua habitação no 7º dia. Assim o povo repousou no 7º dia. Os israelitas deram a esse alimento o nome de maná. Assemelhava-se à semente de coentro, era branco e tinha o sabor de uma torta de mel. Moisés disse: eis o que ordena o Senhor, que se encha dele um gomor para ser conservado para as vossas gerações futuras, a fim de que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, depois de vos ter tirado do Egito. E Moisés disse a Arão: toma uma vasilha e põe nela a quantia de um gomor de maná. Deposita-o diante do Senhor, a fim de conservá-lo para os vossos descendentes. Arão, segundo a ordem do Senhor, a Moisés depositou diante do testemunho para ser conservado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até a sua chegada a uma terra habitada. Comeram maná, até que chegaram aos confins da terra de Canaã. O gomor é a 10ª parte do efá. Gente, nós começamos agora outro período, outra jornada. A primeira foi a saída do Êxodo, né? Tanto que esse período é dividido entre saída do Êxodo e o deserto, né? Em inglês eles falavam desert wanderings, né? Andanças pelo deserto, né? Onde eu estudei, né? Os teólogos que eu estudei falavam disso. Então, é interessante perceber o seguinte. Em primeiro lugar, eles saíram do deserto, do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, o Êxodo 15, cantando o Cântico de Moisés, que é o cântico, né, que a gente canta como salmo em toda vigília pascal, para dizer que pela morte do Cordeiro de Deus a gente passou da morte para a vida, tal. A gente lê essa leitura e faz o cântico como salmo, né, o Cântico de Moisés, bem bonito. E outra coisa também, é importante saber que eles celebraram, né, a vitória sobre o inimigo, a ação de Deus, isso é muito bonito. Só que ao mesmo tempo, gente, depois dessa celebração, o povo já começou a experienciar as dificuldades do deserto, né? No capítulo 15 ainda. Eles murmuraram: o que nós vamos beber 3 dias sem água? Mas veja bem, Deus sabia que eles estavam no deserto. Deus sabia que como seres humanos eles precisavam beber. Deus não estava sendo cruel. Deus estava disciplinando, né? Santo Inácio de Loyola dizia que o deserto é a faculdade de Deus, é onde Deus ensina o povo, onde Deus disciplina. Porque veja bem, gente, esse povo que saiu do Egito não era todo mundo religioso, não era todo mundo convertido, era o povo de Deus, sim. Mas entre eles tinham pessoas religiosas, piedosas, orantes, mas tinham bêbados, tinham adúlteros, tinham pessoas profanas, tinham pessoas que só viviam reclamando, tinham pessoas que só falavam palavrão, tinham pessoas difíceis. E Deus, eles eram há 430 anos escravos, eles não tinham identidade nacional, identidade religiosa. Eles não se portavam como nação, como povo, ainda mais como povo de Deus, escolhido. E Deus ia dar para eles uma terra que, gente, a terra de Israel, desde aquela época, é a terra mais cobiçada que tinha na região. Por quê? Porque é uma terra que quem domina Israel, domina naquela época. Hoje tem avião e tal, mas mesmo assim, o espaço aéreo é fechado, né? Mas naquela época, quem dominava ali Israel, dominava o comércio do Egito para a Síria e para a Mesopotâmia, porque ali se ia do Egito para a Síria, para a Mesopotâmia, ligava a Ásia com a África, e ligava muitas vezes a Ásia ali, o Oriente Médio, com a Europa, né? Quem vinha de onde era, por exemplo, a Arábia Saudita. Então era uma terra muito cobiçada, muito cara, que se produzia tudo que plantava. Então Deus ia dar algo muito grande para eles. Só que antes de confiar algo grande, Deus tinha que prová-los para verem se eles eram dignos de confiança. Então Deus está, através de todas as provas no deserto, ensinando-os a confiar e ensinando-os a obedecer. Porque a fé, gente, ela pode se resumir em 2 coisas: confiança e obediência. Deus os estava ensinando a obedecê-lo e Deus os estava ensinando a confiar nele. Absolutamente, totalmente. Veja bem, como eu disse, Deus ia confiar algo muito grande, uma terra maravilhosa. Só que antes disso, Deus precisava discipliná-los e fazê-los dignos dos dons que Deus lhes daria.
na sua vida também, quando vem na sua vida, na minha vida também, filho, filha. Quando vem uma provação, não é pra gente desanimar. É Deus nos preparando para dar algo grande, para confiar algo que é importante. Só que Ele não vai dar para qualquer um. Ele vai confiar o que é importante, sabe? Para pessoas que sejam dignas disso, né? E tem muitas coisas aqui também, né, que a gente pode aprender. O maná, o maná, o pão que vem do céu, né, é uma prefiguração de Jesus, o pão do céu, né, a palavra de Deus que se encarna, e uma prefiguração da Eucaristia também. Quem comer desse pão viverá eternamente, Jesus disse, né, no Evangelho de João, capítulo 6. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram depois de alguns anos. Mas Jesus disse, eu sou o pão da vida, meu corpo e meu sangue dado na Eucaristia. Quem comer desse pão e beber desse sangue viverá para sempre, ou seja, terá a vida eterna, né? É uma prefiguração o maná da Eucaristia. Mas também o maná caía só uma vez por dia. Tinha que comer a providência daquele dia. Deus não dava para muito tempo. Era a providência do dia, né? Bonito isso, né? Eles tinham que confiar em Deus em cada dia, sem querer estocar, né? É muito bonito. E também, como eu dizia, nós precisamos aprender, gente, confiar no Senhor. Ele nos deu mandamentos, sabe? E a gente só obedece os mandamentos se a gente confiar nele. Porque, veja bem, Deus ama você, você acredita? Sim ou não? Óbvio, Deus nos ama. Então, se você tem certeza que alguém te ama, você acha que essa pessoa que você tem certeza que te ama vai te pedir algo pro seu mal, para te matar? Claro que não. Então, se você confia em Deus e confia que Ele te ama absolutamente, você vai obedecer os mandamentos. Por trás da desobediência aos mandamentos está uma falta de confiança de base no amor de Deus, né? Então, no deserto é a faculdade de Deus, e muitas vezes de maneira difícil, através de provações. O povo foi sendo ensinado a confiar, a entender que os mandamentos eram para o bem deles, não para puni-los, né? Enfim, é isso, ó. Hoje, então, você vai ter como tarefa Salmo 71, e eu também vou dar o Levítico capítulo 11 como tarefinha para você ler hoje. Levítico 11 você lê, então acabando aqui, se possível, já leia Levítico 11 e Salmo 71. Você não vai demorar 10 minutos para fazer isso, tá? E por favor, escreva aqui nos comentários seus pedidos de... o que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão, que Deus está falando com você, que você tem que mudar para colocar isso em prática. Escreve, é importante. E compartilha também o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas venham participar dessa dinâmica, né, da Leia a Bíblia inteira comigo em um ano. Gente, como eu expliquei esses dias atrás também, antes da bênção, tem gente que às vezes fala, padre, mas tem que ter uma oração. Gente, a minha propósito aqui é ensinar a Bíblia, porque senão o vídeo fica muito grande se eu ficar rezando muito com vocês. Eu tenho playlists aqui de orações, só orações, 40 minutos de orações, por exemplo, lá na playlist do meu canal, né, das orações poderosas. Oração pela libertação da ansiedade, pela cura do medo, pela cura da insônia, para o casal, para encontrar a pessoa certa, para engravidar, tudo quanto é tipo de oração que você imaginar tem. Mas eu não vou trazer muita oração para cá, senão fica muito comprido, e eu quero fazer uma coisa que seja acessível. Talvez para algumas pessoas que tenham mais tempo, que não tenham filhos, elas estão querendo um retiro. Mas eu estou pensando também nas pessoas casadas, com filhos, que têm pouco tempo, que têm que cozinhar, que têm que trabalhar. Então é uma coisa mais consistente, mais objetiva, né? Para não ficar uma coisa muito, muito grande. E para todo mundo conseguir participar. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui, se prepara para amanhã. Estou acostumado com a homilia que eu falo, digita uma frase lá no final. Para amanhã, venha participar e não perca o embalo, sabe? Mergulhe na palavra de Deus, isso é muito importante. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família.